eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e de gestão pessoal. Estamos aqui para mais um episódio da série Histórias de Vida que nos Inspiram. Roda a vinheta, diretor. E esse programa Histórias de Vida que nos Inspiram traz hoje a história da Luciana Dias, e o nosso tema é organização desdobrada. Nós vamos falar por que organização e desdobrada, não é, Lúcia? Apresenta aí para a gente, Luciana. Oi, gente. Oi, Janine. Oi, Dani. Oi, Danilo. Tudo bem? Boa noite. Eu sou Luciana Dias, eu sou organizadora pessoal, personal organizer, e eu tenho um serviço novo chamado Organização Desdobrada. Esse serviço é um serviço de atendimento online. Ele não surgiu agora, ele não nasceu agora, ele já nasceu há 2 anos. E agora, com a pandemia, com o isolamento, estou fazendo esse atendimento online. Ah, muito bom, Lu, gente. E vale super a pena. Olha aqui, meu ambiente. Foi todo organizado pela Organização Desdobrada de Luciana Dias. Mas para confirmar que isso funciona, que isso vale a pena, não só para nosso bem-estar, mas também para nossa saúde emocional, eu trouxe aqui também a psicóloga Daniele Hahnemann. Se apresenta, Dani. Olá, estou aqui para dar esse outro olhar, o olhar para dentro de tudo que a gente organiza do lado de fora, desdobrando como a Luciana faz. É um prazer estar participando com vocês. Muito bom, Dani, bem-vinda a mais um episódio da série Desdobre e Organize. E eu vou contar para vocês os temas que nós vamos falar hoje à noite. Fica ligado, é interessante, pode ser o seu caso, hein? Vamos lá. O nosso primeiro tema é possível ter ordem e conforto em pequenos espaços? Nosso segundo tema, tipos de bagunça que podem gerar brigas em casa. Nosso terceiro tema, organização excessiva também atrapalha? E o nosso último tema da noite de hoje, como a sua bagunça afeta a vida do outro. Vamos lá então, vamos começar com o nosso primeiro tema. É possível ter ordem e conforto em pequenos espaços? Às vezes, por falta de espaço, a gente sai entulhando as coisas. E na hora que a gente vai pegar uma coisa, cai outra. E a gente acaba largando tudo para lá e fica tudo espalhado. Existe solução para isso, Luciana? Existe sim, Janine. Qualquer espaço você pode ter conforto. Espaço pequeno, espaço grande, existe solução sim. Como você falou de quando não tem espaço e fica entulhando as coisas, quando vai pegar uma, cai outra, a solução é muito simples. Destralhar, desentulhar. Não existe nenhuma outra solução que não seja essa. Aí quando eu falo destralhar, parece que é só você pegar, tirar as coisas e jogar fora. Não. Existem 3 ações práticas para que isso aconteça de forma eficaz, de forma que vá realmente te ajudar a ter um espaço, um ambiente confortável. Você tem 3 ações, você tem a avaliação, você tem a limpeza e você tem a categorização. O destralhamento é o princípio da organização. Você não consegue organizar nenhum espaço sem antes você fazer o destralhe. E veja bem, destralhe não é descarte. Tá? O descarte faz parte do destralhamento. Então vamos lá, o que é a avaliação? É você expor tudo, todos esses itens, você expõe ele, você avalia um a um, para você saber se vale a pena, se faz sentido, se ele está ali, se ele vai ser útil naquele espaço que ele está ocupando, já que a gente está falando de espaço pequeno, que a gente precisa otimizar. Então, vale a pena ele estar ali, ele está sendo útil para você? Eu acho legal tomar como exemplo livros. Livros é um exemplo legal, porque livros a gente acumula bastante, a gente compra bastante livros, às vezes a gente lê, às vezes a gente não lê, e a gente acaba acumulando e entulhando eles em algum lugar.
Então, você avalia se aquilo pode estar ali, se precisa estar ali, e depois dessa avaliação, você consegue perceber se você pode também colocar em outro lugar, se você pode fazer doação. É uma avaliação em geral. Esses itens estando fora desse local, desse ambiente, desse espaço, você vai ter um espaço livre, e aí entra a hora da limpeza. A hora da limpeza também é uma hora muito mágica, muito legal, porque a gente pode até linkar essa limpeza sendo tanto física, quanto espiritual, quanto emocional. É uma limpeza que você, quando tira tudo do ambiente, do espaço, você vê até baratas, enfim. Você faz a limpeza e quando você volta com esses itens, podemos até continuar usando os livros, quando você volta com esses itens, você já volta com eles categorizados. Se eles ficavam espalhados pela casa, eles eram sem teto e agora eles vão voltar para o lugar. Isso os que ficaram, tá, gente? Eles vão voltar para o lugar deles, tendo uma casa e uma família. E aí você, com certeza absoluta, eu posso garantir, você vai ter um espaço otimizado. Vai até sobrar espaço e vai ser confortável e vai ser um bem-estar para você. Essa é a solução, destralhe. Lu, eu sei que você falou isso aí tudo sobre livros, muito baseado no meu caso. Gente, eu estou tão feliz que meus livros agora têm uma família e uma casa. Estão todos no mesmo lugar, é tão lindo que eu abro o armário, estão todos ali, eu não preciso ficar. Onde é que estava aquele livro? Onde é que estava? Foi ótimo, realmente, esse exemplo dos livros, né? Mas vamos lá, Dani, você acredita que a pessoa que tem pouco espaço e guarda muitas coisas tem um perfil acumulador? Pois é, Janine, a gente às vezes associa a questão do volume como perfil acumulador, mas não necessariamente. Na verdade, o que caracteriza o acumulador é ele atribuir aquela coleção de coisas, aquela reunião excessiva de elementos, um valor, uma estima, uma compensação por coisas que ele quer rememorar, que ele quer manter próximo a ele, como se aqueles objetos, sejam eles físicos ou até arquivos digitais, como se somente através daqueles elementos ele pudesse ter aquele sentimento, aquela vivência que ele quer reviver e resgatar. Então, não importa muito se o espaço é pequeno ou grande. Você veja que tem pessoas que têm até guarda-móveis, né, tem baús, sótão. Imagino que a Luciana já tenha destralhado muitos desses ambientes. Então, a guarda simplesmente ela não caracteriza o perfil acumulador, mas a atitude que a pessoa tem em relação aos itens que ela, de fato, acumula, guarda, se eles têm um significado para além do uso em si, e que façam com que ele, então, se perca nesses objetos e perca a noção realmente de quantidade, utilidade e significado desses itens. Então, um indício somente não configura o perfil. Qualquer perfil de transtorno psicológico ele é multifatorial e teriam outros atributos para a gente observar. Então, fica tranquila. Juntar, fazer uma coleção de carrinho, de boneca, de livros, o que for, não é necessariamente, ainda que o espaço seja pequeno, um indício de transtorno ou alguma coisa mais grave. Você falou em coleção de boneca, Dani, eu lembrei de um caso, né? Uma vez, quando a gente ainda podia se reunir com os amigos na rua, eu estava reunida com umas amigas numa livraria. E aí, na lanchonete da livraria, né? Na cafeteria. E aí chegou uma senhora com uma boneca, colocou a boneca na cadeira e fiquei, peraí que a amiguinha está chegando. E de repente chegaram mais duas senhoras mesmo, tá? Cada uma com a sua boneca, botaram sentadas e conversavam as três como se as bonecas fossem filhas. Isso aí eu já acho que é uma outra questão, né, Dani? Não é nem de acumuladora, mas você falou de boneca, eu lembrei dessa cena. E lembrei de um outro caso, uma amiga minha que ela trabalha com proteção animal, ela tem um projeto chamado Proteção Cão Amor, o nome dela é Andréia, e aí eu falo para ela, nossa, você cuida desses cachorros com tanto amor, com tanto carinho, depois você não fica com dó, não tem apego e fica com dó de doar ele para alguém. Ela falou, eu não sou uma acumuladora, eu sou uma protetora de animais, né? Então tem uma diferença.
Muito Pois é. bom, muito bom. Bom, gente, então vamos para o nosso segundo tema. Tipos de bagunça que podem gerar brigas em casa. Gente, nesse período o bicho está pegando. Vamos lá. Em uma família, embora sejam criados todos juntos, cada membro da casa tem uma personalidade. E alguns se caracterizam mais bagunceiros que outros. Alguns largam roupas espalhadas, outros largam brinquedos jogados, outros perdem documentos importantes dentro de casa. Luciana, como a organização desdobrada pode ajudar a resolver isso? Bom, a organização desdobrada, a essência desse serviço é respeitar a individualidade. É respeitar, eu não chego, eu não atendo a cliente dizendo a ela como deve ser o sistema dela. E isso se resolve assim, esse problema que você acabou de relatar se resolve assim, criando sistemas de organização. Eu tenho 2 filhos, os 2 são completamente diferentes, são meus filhos, eu sou personal organizer e o meu filho mais velho é muito desorganizado, muito desorganizado. As coisas dele ficam jogadas pelo chão, mas eu como mãe e como organizadora também faço esse trabalho de enxergar qual é a causa do problema e não primeiro criar um sistema. Primeiro tem que se enxergar qual é a causa. Então, o mais velho é desorganizado, o mais novo é um pouco mais organizado. A gente consegue perceber essa diferença até na hora de guardar, tirar uma roupa da gaveta e voltar com essa roupa. O mais novo dá uma dobrinha na roupa e volta. O mais velho simplesmente joga a roupa lá. Então, criar esses sistemas autênticos, o sistema que funcione para a pessoa, porque cada organização, não, desculpa, uma organização para cada universo. É assim que funciona. Então, quando eu faço um atendimento, a cliente cria o sistema dentro do universo dela. E é assim que tem que acontecer para que cada indivíduo dessa casa tenha o seu sistema de organização. E quando eu falo sistema, parece uma coisa muito engessada, mas não é. Se você, por exemplo, Janine, se você tem o hábito de chegar em casa, se você tem lá um chaveiro ou uma tigela, você colocar a sua chave ali no mesmo lugar todos os dias. Isso é um sistema de organização. O sistema de organização que eu criei para os meus filhos em relação a meias e cuecas. Eu sou personal organizer, eu não dobro as meias e cuecas dos meus filhos, porque não funciona. É uma coisa que eles têm acesso, que eles tiram e colocam lá no lugar. Então não funciona dobrinhas de meias e cuecas e colmeias para os meus filhos, não funciona. Ou seja, é um sistema de organização autêntico que funciona para eles. Eu comprei cestas, caixas assim, né, cestinhas de plástico, e ali eu coloco as cuecas esticadas e as meias esticadas. Não tem paleta de cores, não tem dobras, não tem nada. Aquilo ali já é um sistema de organização. E para o meu marido já é diferente. Eu já tenho as divisórias na gaveta dele. E aí eu realmente dobro, porque aí quem faz a manutenção sou eu. Então, a criação de sistemas autênticos que funcionem para cada indivíduo é o que resolve esse tipo de problema dentro da casa. Você tem razão, Lu. Cada um tem um jeito, né, de cuidar das próprias coisas. Eu tive uma aluna no meu curso de formação em consultor de imagem que ela teve um sistema para ensinar o marido dela o que é roupa nova, o que é roupa velha, o que é para ficar em casa, o que é para ir na rua, porque ela disse que ela usava o de ir na rua em casa e na hora que saía estava todo desarrumado. Então ela botou roupa de ficar em casa, cabide de preto, roupa de sair, cabide de branco. É um sistema, exatamente. É um sistema, isso é um sistema de organização que vai dar resultado. Esse é o objetivo, dar resultado. Pois é. Dani, você acha que uma família desestruturada é sinônimo de casa bagunçada?
Olha, pergunta difícil, né, Janine? Porque família desestruturada, a gente pode pensar em várias versões do que é desestruturada. Estou entendendo o que você quer dizer. Uma família onde as pessoas não estão se conversando de forma muito clara, que a informação não flui. É nesse sentido? Exatamente, é isso. É aquela coisa que um quer uma coisa, outro quer outra, um vai num horário, outro vai no outro, cada um janta numa hora, cada um toma café no... Enfim, tudo fora de ordem. Não casa nada com nada. Pois é, então, não necessariamente vai estar bagunçada, por quê? Porque mesmo nesse caos da rotina individual, pode ser que eles tenham acordos de convivência que façam com que a casa se mantenha em ordem. Então, como a Luciana falou, é que tenham sistemas, que tenham combinado e que possam manter isso. Agora, se eles não têm espaço de convivência, onde possam conversar, inclusive, sobre acordos de sistema de organização, e então cada um faz como quer, sem avaliar o impacto que vai ter no convívio, né, nas outras pessoas da casa, bom, aí nesse caso, a casa bagunçada vai ser um efeito colateral dessa desarmonia, desse desalinhamento entre eles. Então, essa desestruturação, esse cada um por si, se não tiver um sistema que eles mesmos construam, ou que tenham tido a visita da Lu ou de uma outra PO que tenha a proposta de criar sistemas de organização do conjunto familiar, aí vai ficar uma bagunça, e uma bagunça dali para pior, porque só realmente fazendo um desdobramento para que as coisas possam voltar para o lugar. Porque eu acho que a maioria das pessoas não organizadas, não vou chamar de bagunceiros, tem uma ordem na sua bagunça, né? Que diz assim, isso aqui está embolado, mas eu sei tudo que tem aqui. Né? Então, assim, às vezes eu percebo, agora não, porque eu não estou mais saindo, né? Mas eu trocava de bolsa, e às vezes a bolsa ia ficando em um determinado lugar, o cantinho da bolsa. E meu marido não gostava, aqui não é lugar de bolsa. Ao mesmo tempo, ele tinha as camisas em cima de uma cadeira, que eu falava, aqui não é armário de guardar camisa. Então, cada um. Isso daí é uma desestrutura que dá para ordenar. Sem dúvida. Na verdade, assim, fica mais complicado quando fica usando os espaços de convivência. Se cada um fizer esse seu jeitinho próprio, como a Luciana também sinalizou, né, sua preferência de onde colocar as coisas, mas dentro do seu espaço reservado para isso, né, dentro do seu quarto, ou naquele ambiente que ela possa realmente fazer o uso livre, não interfere tanto. Agora, se é de fato na área de convivência, sobre a mesa da cozinha, a mesa da sala de estar, ou enfim, no trânsito, né, aquela mochila pelo chão, sapato no caminho, aí realmente precisam conversar, estruturar um sistema de organização. É verdade. Então, vamos para o nosso terceiro tema de hoje. Organização excessiva também atrapalha? Algumas pessoas não conseguem relaxar enquanto não deixam tudo em ordem. E algumas vezes as coisas até estão em ordem, mas não do jeito que ela quer. Luciana, você fala muito sobre uma organização para cada universo, que aliás é o tema do seu trabalho, né? E quando no seu universo moram várias outras pessoas, ou seja, vários outros universos, o que fazer? O que a Dani acabou de falar é exatamente isso, né? É um respeito aí do seu espaço. Se você é totalmente desorganizado, mas se é desorganizado no seu espaço, que não deveria ser, mas se é isso que acontece, acho que está um pouco melhor a situação. Mas eu acho que, como você falou aí da organização excessiva, pode ser que dentro desse universo, onde tem vários universos dentro de uma casa, pode ser que essa pessoa que é uma organizadora excessiva, se não for patológico, né, que eu não posso fazer esse tipo de avaliação, posso até sinalizar, mas se não for patológico, às vezes a pessoa tem essa organização excessiva por conta da desorganização excessiva das outras pessoas da casa. Ela assume esse papel de organizar, de repente, a casa toda. Esse papel pode ser até da mãe, né, ou entre irmãos.
ela pode assumir isso pela desorganização dos outros. Esse exemplo que você deu da cadeira de camisa, isso acontece muito nas casas, né? Principalmente com os casais. E voltando, tem que criar um sistema, tem que haver aí um acordo, tem que haver um respeito, porque não adianta a gente criar um sistema dentro de uma casa, um casal, por exemplo, criar um sistema em que um vai fazer e o outro não vai fazer. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, criação de sistema, acordos e hábito. É assim que vai ajudar a melhorar, conciliar os universos dentro dentro dessa galáxia. É o que vai melhorar esse aspecto. É verdade. Olha, eu tenho um casal de amigos que, inclusive, eu que apresentei os dois, eles acabaram namorando e se casaram, e ele morou durante muito tempo sozinho no apartamento dele. Então, ele tinha as coisinhas dele, cada um no seu lugar. E quando eles se casaram, que ela foi morar no apartamento dele, ele implicava com tudo que ela fazia, tudo. Ela tirava o copo de um lugar e botava no outro, ele falava, não é aí, não bagunça. Ela falou, eu não estava bagunçando, eu só estava colocando em outro lugar. Aí ela falou, ele quer vigiar, porque ela estava com a touca de meia na cabeça. Ele quer organizar até a minha touca de meia na cabeça, que eu estou colocando errado. Nossa, então, é um exemplo clássico do que eu acabei de falar, né? Esse que você está dando é um exemplo clássico. Todo mundo em outra galáxia, cada um. Né, como você disse. Porque você está acabando de contar que ele é excessivo por conta da outra que ele julga ser desorganizado. Mas é porque as pessoas, quando a gente casa, né? Eu acho que é assim, a sociedade mais difícil que se faz na vida. Né? Porque a gente vem de famílias diferentes, costumes diferentes, e tudo diferente. E aí tem que dar certo, né? Debaixo do mesmo teto. É muito difícil, não houver organização. É difícil, né? Eu acho não. Eu refletindo agora, eu sou personal organizer desde 2014. E há uns 2 anos atrás eu refleti e eu concretizei que muito das coisas que eu comecei a criar hábito de organização foi por conta do meu marido. Não foi por conta da minha mãe, não foi por conta do meu pai, foi por conta da convivência com o meu marido. Eu descobri isso há pouco tempo, no meu processo de autoconhecimento. Aqui em casa também, eu acho que foi muito isso. A gente aprendeu muito um com o outro. Quando eu casei, que eu vim morar aqui, ele também já tinha um apartamento e mantinha tudo fechado por causa da poeira, para não entrar bicho, e eu gosto de tudo aberto. Então, eu era um abre e fecha danado. Eu abria, ele fechava, eu abria, ele fechava. Até que chegou-se no consenso. Ele acostumou com tudo aberto. Porque tem uma diferença muito grande, né, Janine, entre organização e a arrumação. Então, com minha mãe, com a minha família, eu aprendi muito a deixar as coisas arrumadas, limpas, mas organização em relação a métodos, a manias, eu acho que isso tudo eu fui construindo aí com a convivência com meu marido. Mas vamos lá, Dani. Quando existe essa obsessão por organização, podemos dizer que trata-se de mania ou toque, ou existe um limite entre uma coisa e outra? Muitos limítrofes. São limites e são barreiras que a gente pode extrapolar aqui, Janine, que é assim, como eu comentei antes, um sintoma, uma forma, um comportamento, uma forma de ser, ela não caracteriza um adoecimento ou nada mais grave. Ela é apenas uma característica que deve ser observada dessa forma. Agora, a gente está falando muito das galáxias, né? Dos universos paralelos, de cada um lidar do seu jeito. Imagine que no sistema solar a gente tenha regularidades, não é assim? Cada planeta gira de um tempo em tempo e por aí vai. Então, você diria que os planetas são, então, acometidos de toque? Porque eles sempre fazem da mesma maneira, porque a Terra está girando 24 horas todo dia, tanto tempo? Não é? Seria um absurdo. Então, a regularidade não caracteriza um adoecimento. No nosso caso, quando você pensa na característica humana,
a regularidade, em geral, ela traz até um benefício de um bem-estar, de um equilíbrio, de uma harmonia que você passa a ter com o universo por conta daquela regularidade, daquela cadência. Assim como a gente tem as estações, primavera, verão, outono e inverno. Essa constância, ela traz um bem-estar. Agora, o limite qual é? Quando não traz mais o bem-estar, quando aquilo se torna uma obrigação, quando aquilo se torna uma preocupação, quando aquilo tira o tempo do seu convívio, tira o tempo do seu autocuidado, quando aquilo começa a concorrer com outras atividades e outros estares que você tem na vida, seja de lazer ou seja de trabalho, como se aquilo tivesse uma obrigação por si, mais importante do que todo o resto. Então, no exagero, realmente, é na desproporção que você percebe que tem algo importante ali acontecendo, que está para além do comportamento em si. E aí a gente vai investigar, que não vai ser só usando esse efeito do sintoma, né? Vai ser realmente avaliando outras qualidades, outras percepções que a pessoa tem, sentimentos em relação a tudo isso, e por aí vai. Então, fica tranquilo. Novamente, assim, a ideia é, calma, regularidade é bom também. Ser pontual, ser sistemático, usar sistemas de organização. Assim como na natureza ela também tem essa cadência, a gente é natureza. Então, é bom que a gente encontre cada um através do autoconhecimento, de processos meditativos, ou de organização pessoal, através de um desdobramento feito em parceria ou orientado pela Persona Organizer, para ter realmente esse novo jeito, esse jeito reguladinho, sistemático, à sua moda, com tantas voltas seus planetas queiram dar. E vamos então agora para o nosso quarto e último tema do programa de hoje. E o tema é: como a sua bagunça afeta a vida do outro? Às vezes somos desorganizados em alguns setores, como com o dinheiro, com o tempo, com o espaço, com pertences em casa ou no trabalho. Até sabemos e admitimos isso, que a gente está sendo desorganizado, mas deixamos isso virar um efeito dominó. Luciana, é possível resolver isso usando o lema da organização desdobrada, uma coisa de cada vez? E, principalmente, é possível manter um desorganizado em ordem? Sim, com certeza é possível. O lema, o conceito da organização desdobrada é que cada coisa seja feita de cada vez. Uma coisa de cada vez. Quando é feita uma organização, no seu caso, por exemplo, você quis organizar o escritório inteiro, porque ele inteiro estava desorganizado por conta das coisas que você trouxe, né, e acumulou aí, enfim. Quando a gente começou, como a organização desdobrada é um atendimento online e a cliente que faz com a minha orientação, com o meu planejamento, quando a gente começou, você queria começar por um determinado lugar. E eu falei, não, Jani, você tem que começar por aqui, por causa disso, disso, disso. A gente vai abrir espaço, você vai poder colocar as outras coisas que você vai tirar dos outros lugares. E dali a gente começou um processo por etapas. Porque quando a pessoa não sabe por onde começar, nem como continuar e nem como terminar, ela não consegue dar esse start, ela não consegue se livrar desse tipo de desorganização. E a outra pergunta que você fez é se é possível um desorganizado. Qual foi a pergunta? Se é possível você manter a ordem para um desorganizado. Sim, nesse caso, total, porque a organização desdobrada, a pessoa cria o seu próprio sistema de organização. O que a gente vem falando aqui o tempo todo. Você criando o seu sistema de organização, como você criou, você sabe onde estão as suas coisas, você sabe como aquilo foi feito, você sabe por que foi feito. Então, dali você não vai mais se desorganizar, sabendo o que você tem, o que você não tem mais e para que aquelas coisas servem, você não vai mais se desorganizar. Não fui eu que cheguei na sua casa e fiz o destralhamento, tudo isso que eu falei, a avaliação, a limpeza, a categorização, a organização foi toda feita por você.
Então, quando a própria pessoa cria o seu sistema, ela consegue sim vir a ser organizado para a vida toda, porque acaba que ela muda o estilo de vida, ela muda aquele jeito de levar a sua vida ali, seja no espaço produtivo, seja até na vida pessoal. E é assim que acontece. Eu acho, Lu, assim, que do grande ganho que eu tive foi a questão do foco, né? Porque eu ia começar a arrumar o papel, se eu estivesse sozinha. Eu ia arrumar o papel, daqui a pouco eu estava arrumando o guarda-roupa, daqui a pouco eu estava arrumando a toalha, enfim, o foco fugia total. Agora, com a ajuda da organização desdobrada, a gente consegue criar o sistema. Não, Janine, hoje é só o papel, amanhã é só o livro. Enfim, aí eu não ficava doida para lá e para cá e não organizando em vez de organizar, né? Mas vamos lá. Exatamente. Dani, quando a nossa bagunça afeta a vida do outro, pode ser caracterizado algum distúrbio emocional ou mental, ou é descaso com o outro mesmo? Menina, mas é muita pressão. Uma bagunça, algum afeto, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Agora, o descaso com o outro, ele pode ser a causa e não a consequência de alguma questão que a pessoa está levando com ela. A gente, infelizmente, não tem como fazer uma correlação direta, assim, da pessoa ter a intenção de, a partir do desorganizado, afetar o outro, e nem que ele tenha consciência disso. Tá? Eu acho que o primeiro ponto para a gente poder caminhar nesse território é saber assim, se a pessoa que está bagunçando, se ela tem consciência do que é que está acontecendo, se ela percebe o quanto que aquilo afeta ela em primeiro lugar, porque ela que é a primeira impactada, né? Ela que tem alguma questão interna que faz com que ela se comporte dessa forma, para então verificar como é que chega para o outro. E a partir daí poder entender se é intencional, se não é, e em que medida. Então, na verdade, como todos os outros casos que a gente conversou, o fato do comportamento não é uma qualidade que garanta que ele tem algum tipo de questão para ser trabalhada, de transtorno, distúrbio, porque, na verdade, todos nós temos, né? Em alguma medida, a gente tem questões emocionais, questões mentais para serem revistas, melhoradas, aprimoradas, pioradas, enfim, para serem cuidadas da forma que a gente achar que precisa recalibrar, desdobrar, para que a gente se sinta bem com a gente e a gente crie harmonia com o nosso ambiente, com as pessoas que a gente está em torno. É aquele velho ditado, né? Como é que é o seu direito acaba onde começa o do outro, né? Então, não invadiu. Ela precisa conhecer a pauta das duas partes, né? Então, essa conversa que a gente comentou agora há pouco, esse espaço para troca e construção de combinados e sistemas e acordos, ele precisa acontecer para que esse tipo de impressão de ter a provocação, de estar fazendo intencionalmente tudo isso, para que isso possa ser revisto, para que isso não seja a causa de mal-estar, nem de briga, porque não é essa a ideia da nossa convivência, né? A ideia é justamente a gente criar organização para criar harmonia também nas nossas relações. Porque assim, a ideia dessa reunião que vocês falaram é que haja uma organização. Agora, como ele dobra as suas cuecas, não é problema seu, desde que elas estejam no lugar que tem que estar, né? Exatamente. Exatamente assim. Gente, infelizmente, nosso tempo está acabando, são só 30 minutinhos do nosso programa. Mas semana que vem tem mais. Obrigada, Luciana, obrigada, Daniele, obrigada, Danilo. Quem está gostando do programa, curte aí. Agora, também, se quiser pedir alguma pergunta, alguma informação que ficou faltando aqui, pode também falar com a gente nas nossas redes sociais e aqui também no canal do YouTube. Então, curtam o canal, compartilhe. Se inscreve para receber os novos vídeos. Sim, toca no sininho. Se inscreve. Quinta-feira, às 9 da noite, a gente está sempre aqui junto com vocês, respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, toda quinta-feira tem esse encontro aqui do Histórias de Vida que nos inspiram. Conte para os amigos. E até o próximo programa. Até mais, hein?